Mas o mais importante aqui é explicar que caso venha a Lei Magnitsky, ela vem junto com uma Global Magnitsky Act. O que significa isso? Que os outros países que têm tratado de cooperação com os Estados Unidos vão também ter que obedecer o que for colocado ali. Então significa que essas esposas, né, desses juízes que têm escritórios de direito, que dependem de viagem não somente aos Estados Unidos, a Portugal e em outros países, se tiver um tratado de cooperação internacional, vão se prejudicar também. Os Estados Unidos não estão nem aí para o PT, não estão nem aí para o governo Lula, sabe que vai acabar e a única certeza que temos é que é um dia a menos. Hoje é quarta, amanhã é quinta-feira, é um dia a menos para acabar o governo do PT. E os Estados Unidos sequer mantêm qualquer tipo de relação bilateral. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Governo Lula evita reagir à medida dos Estados Unidos que restringe vistos. O Palácio do Planalto decidiu adotar uma postura discreta diante da declaração do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, sobre possíveis restrições de visto de pessoas cúmplices de censura contra cidadãos norte-americanos. De acordo com a emissora CNN Brasil, fontes próximas ao presidente Lula afirmam que a orientação é não vestir a carapuça. Revelado que mais está incomodando os ministros do STF sobre sanções amorais. É isso mesmo. Não é uma eventual sanção ao ministro Alexandre de Moraes o que mais incomoda os demais ministros do Supremo Tribunal Federal. Segundo Paulo Capelli, do site Metrópolis, um ponto específico gerou especial incômodo na corte: a possibilidade de esposas de magistrados com escritórios de advocacia também sofrerem sanções. Ao pedir a abertura de inquérito contra Eduardo Bolsonaro por articular punições dos Estados Unidos, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, afirmou, abre aspas, em tudo também se nota a movimentação retaliatória que se acena como advertência para autoridades da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República e do Supremo Tribunal Federal de que não apenas elas próprias, mas também os seus familiares estão sob ameaça. Fecha aspas, disse Gonet. Entre os ministros do STF casados com mulheres que atuam em escritórios de advocacia está Alexandre de Moraes. Deu para perceber que os ministros sentiram, e sentiram e muito. Vai ser um tremendo barata-voa no Supremo quando as sanções Magnitsky vierem. É, dureza. Fabiana Barroso. E os ministros do Supremo Tribunal Federal não gostaram nada de saber que o governo Trump está caminhando para sancioná-los, principalmente sancionar o ministro Alexandre de Moraes, que pode ser aí o primeiro a ser prejudicado. Um ponto específico gerou um especial incômodo na corte sobre possíveis sanções a esposas dos magistrados. Paulo Gonet mencionou a ameaça a familiares de autoridades da Polícia Federal, PGR e STF no pedido do inquérito. O procurador-geral passou recibo, destacando motivação retaliatória que acena como advertência para autoridades. Entre os ministros casados com mulheres que atuam em escritórios está Alexandre de Moraes, também o Gilmar Mendes, também José Dias Toffoli, e pode botar mais gente aí na lista. Deputados, tem Lindbergh Farias, Humberto Costa, protocolaram denúncia pedindo cassação do Eduardo Bolsonaro como retaliação. E aí, Fabiana Barroso, como é que fica? Vai valer o pedido de retaliação da Petelândia ou vai valer a força americana para aplicar essas sanções? A listinha está chegando, vai chegar na hora. Talvez chegue antes do porta-aviões ao Lago Paranoá, né? Não sei, viu, Serrão, porque essa anistia aí estão fritando, hein? Estão fritando bastante. Mas quem vai responder essa pergunta vai ser a embaixada americana, que publicou oficialmente. Eu vou ler para vocês, abre aspas aqui, aí vocês vão pensar em alguém logo quando eu ler, mas não é coisa da cabeça de vocês. Então, prestem atenção.
Abre aspas. Em alguns casos, autoridades estrangeiras tomaram medidas flagrantes de censura contra empresas de tecnologia e cidadãos residentes nos Estados Unidos quando não tinham autoridade para fazê-lo. Fecha aspas. Então, essa é uma declaração oficial do Departamento de Estado, Departamento de Estado americano. Eu não consigo pensar em mais ninguém, gente. Quem será que censurou especialmente empresas, né, de tecnologia e cidadãos residentes nos Estados Unidos? Bom, me vem à mente aqui um juiz, né, o nosso juiz, que o Serrão até diz que seria o primeiro da lista, mas realmente, Serrão, se formos olharmos para quem de fato ocasionou essas sanções, a gente vai ver que tem muito mais, né? Por exemplo, o Alexandre de Moraes só conseguiu fazer o que fez com a anuência, né, do próprio presidente do tribunal, o ministro Barroso, com a portaria do Dias Toffoli. Então, estão todos juntinhos, tão juntinhos que é maravilhoso assistir isso. E aí, o pessoal está fazendo muita confusão até dessa pergunta aí que foi feita da OEA e etc. Queria explicar uma coisa para vocês que eu acho fundamental, que é um tanto também mais organizado do que a gente imagina. É óbvio que os Estados Unidos, primeiro, vai mandar sanções baixas. Eles fazem isso com todos os outros casos de lei Magnitsky ou não, né, mas de quando eles resolvem sancionar pessoas, principalmente pessoas. Eles medem a temperatura. Então, é óbvio que primeiro saiu esse documento aqui, que tem um inteiro teor. Aí vocês podem procurar no site da Embaixada Americana, e foi traduzido para o português para nos facilitar, e é falado essencialmente isso. Mas o mais importante aqui é explicar que, caso venha a Lei Magnitsky, ela vem junto com uma Global Magnitsky Act. O que significa isso? Que os outros países que têm tratado de cooperação com os Estados Unidos vão também ter que obedecer o que for colocado ali. Então, significa que essas esposas, né, desses juízes que têm escritórios de direito, que dependem de viagem não somente aos Estados Unidos, a Portugal e em outros países, se tiver um tratado de cooperação internacional, vão se prejudicar também. Então é por isso que nós estamos ouvindo o berro tão bem dado, por mais que, estranhamente, os ministros não vieram falar em público. Que coisa curiosa, mas estão usando ainda os seus emissários, aqueles emissários que a gente viu o tempo inteiro dizendo sandices sobre nós mesmos aqui brasileiros. E aí a gente chega no ponto, para eu finalizar meu comentário, que eles dizem que é sobre soberania, né, que até saiu uma nota, né, de juízes dizendo que, imagina fazer isso, né? Pois é, acontece que essa censura feita efetivamente a empresas americanas, a cidadãos americanos e atingindo o capital estrangeiro no Brasil, e violando a lei brasileira, porque a gente precisa lembrar aqui que o artigo 5º foi frontalmente violado. Então a gente não está falando, o problema dos americanos que eles conseguem apontar muito facilmente que não é somente pela lei deles, foi isso que o Elon Musk falou o tempo inteiro, estou lutando inclusive pela Constituição brasileira. E vamos lembrar que a gente não tem leis aqui que proíbem, né, discurso de ódio, essas outras coisas. Então, realmente, eles vão ter muita razão e não se trata de soberania. Soberania é quando a gente defende o que está na nossa Constituição, o que está na nossa lei, e não a interpretação de pessoas que estão condizentes com uma esquerda americana que agora perderam. Está bem na cara do que se trata tudo isso. A gente segue nesse assunto falando sobre possíveis sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Hoje, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, foi à Câmara. Apesar de o convite ter sido feito para que ele explicasse o asilo diplomático concedido à ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, Mauro Vieira acabou sendo perguntado sobre um possível distanciamento entre o Brasil e o governo dos Estados Unidos, liderado por Donald Trump. O senhor, por acaso, tem acesso a Marco Rubio? Ele é secretário de Estado dos Estados Unidos. E fontes da imprensa dizem e publicam que Vossa Excelência até hoje não falou com ele. Eu quero entender quando aconteceu anteriormente de o Brasil não ter um ministro das Relações Exteriores que, já há meses no cargo seu,
a sua contraparte está empossada nos Estados Unidos, um dos principais aliados históricos brasileiros, há quanto tempo o ministro de Estado de Relações Exteriores não consegue falar com o ministro de Estado americano? Então, logo foi anunciado o nome dele, eu escrevi uma carta, me colocando à disposição para tratar, para com ele me encontrar sempre que fosse necessário e tratarmos dos temas de interesse do Brasil. Relembrei o contato que tivemos no período em que eu fui embaixador do Brasil em Washington e me coloquei à disposição. E mandei essa carta que foi recebida pelo gabinete dele. Eu não tive, depois disso, contato com ele, porque ele não me respondeu a carta ou não me chamou, mas eu disse que estava à disposição e me coloquei à disposição. Mas nem isso não quer dizer que não haja diálogo entre o Brasil e os Estados Unidos. Muito pelo contrário, nós sempre mantivemos muitos contatos. Eu falei por telefone 2 vezes, pelo menos, com o representante comercial da Casa Branca, o STR, que tenho certeza que Vossa Excelência conhece a estrutura do governo e como funciona, que é uma espécie de ministro do exterior. Diga, Augusto, segundo o chanceler, a carta chegou, mas ele ficou sem resposta. Não houve resposta. Para haver diálogo, como ele disse que há, precisa haver 2 pessoas falando, né? Um manda a carta e outro não responde. É a mesma coisa que eu falar, oi, Paula, e você não respondeu, eu falo, tá bom o diálogo, né? É isso. Não deram a menor bola porque ele pensa, porque não dá nada do que o Brasil faz ou quer, né? E planeja, ele é capaz de confessar. Simples assim. Silvio, o deputado Marcel Van Hatten foi bastante claro, né? Perguntou ali na lata, o senhor tem acesso, já conversou com o secretário de Estado Marco Rubio, sua contraparte? Diálogo monólogo. E aí ele trouxe essa informação de que mandou sim uma carta, mas que não teve retorno. Longo diálogo. Uma carta em 2024, 2025, 2026, você envia uma carta. Talvez... bom, ele disse que acusou recebimento, né? Já é alguma coisa. Se tivesse utilizado os Correios, nem essa certeza ele teria. Mas acusou o recebimento lá em Washington, já é alguma coisa. Mas veja, não foi respondida. Ontem, quando a gente tratava de assuntos sobre possíveis sanções, a reação da diplomacia brasileira, aquelas cortinas de fumaça que a imprensa tradicional tenta colocar para proteger os ministros do Supremo. Governo Lula, não. Ninguém mais consegue proteger o governo Lula, disfarçar, maquiar. Mas o STF ainda tem uma ala dessa velha mídia que tenta dourar um pouco, né? Ontem a gente disse, olha, os Estados Unidos não estão nem aí para o PT, não estão nem aí para o governo Lula, sabe que vai acabar e a única certeza que temos é que é um dia a menos. Hoje é quarta, amanhã é quinta-feira, é um dia a menos para acabar o governo do PT. E os Estados Unidos sequer mantém qualquer tipo de relação bilateral. Mauro Vieira tampouco é a figura central da diplomacia brasileira. A figura central da diplomacia brasileira chama-se Celso Amorim. Ele é o chanceler informal, o assessor especial, que por alguma razão do petismo não é o chanceler de fato, mas é o Celso Amorim quem faz a política internacional brasileira com a China, com a Rússia, com os ayatolás do Irã, com países que a gente não deveria sequer visitar, com a Venezuela, que não chama o Hamas de terrorista, que estende tapete vermelho para o Nicolás Maduro e não admite que aquilo foi uma fraude eleitoral, a Nicarágua, para parar por aqui, com Cuba. Esse é o chanceler real. O Mauro Vieira ele foi colocado nesse cargo justamente porque o Celso Amorim não queria ser massacrado a cada 2, 3 meses, quando tivesse de ir ao Congresso Nacional, como o Mauro Vieira é massacrado por parlamentares, porque é isso. Ele disse, eu mandei uma carta. Ele mandou uma carta. Ana, esse é um silêncio que paira nesse governo, né? O governo não se manifestou, então, a respeito dessa restrição de vistos e também, agora, o secretário afirma, o ministro, né, o chanceler brasileiro, diz que enviou uma carta ao secretário de Estado, Marco Rubio, mas permanece... À disposição para quê?
Para quê? Eu não entendo você parar aí a frase, você não completa. Eu me coloquei à disposição. À disposição o quê? Para jogar para a seleção de basquete americana na Olimpíada? Né? Para colocar um pouco de juízo na cabeça do Celso Amorim? Né? Para dizer que vai sugerir ao presidente Lula que tome vergonha na cara? À disposição para quê? Até aí nada é a mesma coisa. Renato. Exatamente. É como aquelas mensagens, às vezes, que chega de WhatsApp, né, de números que você não conhece, alguém passou o seu telefone e a pessoa fala: Oi, Ana, tudo bem? E você fica esperando, né? Eu pelo menos não respondo, né? É exatamente isso. À disposição para o quê? Eu me coloquei à disposição. Oi, tudo bem? É o que o Augusto estava dizendo. Agora, ele deve ter usado os correios da era, né, Dilma, Lula, porque ainda deve estar preso lá em Brasília, em Curitiba, alguma coisa assim. O curioso é que ele fala, né? Eu prestei muita atenção ali, o que ficou marcado para mim nessa fala dele, do chanceler, é que há diálogo entre Brasil e Estados Unidos. De fato, há diálogo entre Brasil e Estados Unidos como nações, como países, como nações que pertencem ao Ocidente livre, mas não há diálogo entre o Brasil do Lula, o PT, e os Estados Unidos, isso independentemente se é do Biden, do Donald Trump ou do George W. Bush, porque hoje, o Brasil de Lula de hoje, do 3.0, é o Brasil que manda representantes oficiais, no caso, o vice-presidente da República, para a posse do presidente iraniano, enquanto ali no parlamento iraniano eles cantam, né, entoam morte à América, death to America, e o Geraldo Alckmin ali. Hoje o maior inimigo dos Estados Unidos é o Irã. O Irã que financia todo o terrorismo no globo contra os americanos. Absolutamente todas as veias e vertentes terroristas que querem atentar contra os Estados Unidos ou a liberdade americana, todo o financiamento passa pelo Irã. E nós sabemos, o mundo sabe, os americanos sabem, que o Brasil de Lula vive no sofá quentinho com o Irã. O senador Ted Cruz, que foi um dos homens fortes da primeira administração Donald Trump, inclusive um dos moderados. Se alguém estava esperando que os moderados do governo Trump fossem ajudar, o Ted Cruz, ele não engoliu até hoje os navios iranianos sancionados pelo governo dos Estados Unidos atracados no porto do Rio de Janeiro. A questão que eles sempre perguntam, o que estava dentro desses navios, o que chegou no Brasil ou o que saiu do Brasil e para onde foi. São navios sancionados pelo governo americano, inclusive o governo brasileiro participou de uma festinha dentro de um daqueles navios. Portanto, Paula, é um dia importante, né, na retomada, quem sabe, da normalidade no Brasil, principalmente na normalidade jurídica e no respeito à Constituição. Enquanto vocês comentavam, eu vi aqui no X que o Chris Pavlovski, que é CEO da Rumble, a Rumble, outra empresa americana perseguida por Alexandre de Moraes no Brasil, foi até o X e disse: querido Alexandre de Moraes, talvez agora seja a hora de deixar o Rumble voltar ao Brasil. O que você acha? E assinou Chris Pavlovski. O Rumble foi derrubado e o Chris Pavlovski, ele não cedeu, né, às pressões do Alexandre de Moraes de abrir certas contas sem respeitar o processo legal. E o Chris Pavlovski, através da Rumble, se negou a fornecer dados que feriam, inclusive, a Constituição brasileira. E decidiu sair do Brasil. E hoje está aí esse tweet, nesse dia histórico, que, inclusive, é aniversário do senador, do Marco Rubio,
do Departamento de Estado, secretário do Departamento de Estado. Aniversário dele, mas o presente foi dos brasileiros.